Chegamos à nossa aula sobre dois componentes muito importantes na eletrônica, os resistores e os capacitores. Basicamente, a função dos resistores é limitar a passagem da corrente elétrica, assim como um redutor de pressão de água, que diminui a força do fluxo da água. De modo bem parecido, trabalha o resistor, que limita o fluxo da corrente no circuito. Ele oferece uma resistência à passagem da corrente, assim como o redutor de pressão de água faz com o fluxo da água. Conforme a necessidade do nosso circuito, utilizaremos resistores com maior ou menor resistência. Por exemplo, para ligar um LED de 3 volts em uma fonte mais alta de 5 volts, sem queimar o LED, utilizamos um resistor. Neste caso, um resistor de 100 ohms, para adequar esta fonte ao LED. Assim, o LED acende sem problemas. Agora eu vou ligar este mesmo LED em uma fonte mais alta, de 9 volts. Como a fonte agora possui uma voltagem ainda maior, eu terei que usar um resistor com valor mais alto. No caso, não mais o de 100 ohms, mas um resistor de 300 ohms. E assim o LED também acende nesta fonte de 9 volts sem problemas. E para saber o valor do resistor, temos que observar estes anéis coloridos, onde cada cor representa um número. Por exemplo, este resistor possui as cores marrom, preto, vermelho e dourado. Este anel dourado ou prateado, ele será o último a ser lido. No geral, não precisamos nos preocupar com o valor dele, porque é apenas a margem de erro que o resistor pode apresentar. No caso do dourado, é uma margem de erro de 5% e o prateado de 10%, isso na precisão do valor do resistor. No geral, esse anel metálico ele é importante só para sabermos a sequência que vamos ler o resistor, pois ele será sempre o último da sequência. Então vamos lá. Conforme a tabela de cores, o marrom corresponde a 1, o preto 0 e o vermelho corresponde a 2, sendo este terceiro anel o número de zeros que devo colocar na leitura do resistor. Neste caso, então, nós temos 1, 0 e 2 zeros. Então, esse resistor possui o valor de 1000 ohms, ou 1K, como é mais comum chamar. Agora temos este outro resistor. Lembramos que o anel metálico é o final da leitura. Ele possui as cores amarelo, violeta, marrom e dourado. E pela tabela de cores, sabemos que o amarelo corresponde a 4, o violeta 7 e o marrom 1. Então, este resistor é de 470 ohms. Então, para saber a ordem que você irá ler os anéis do resistor, é só deixar o anel de cor metálica por último. Existem resistores que não possuem um anel de cor metálica, mas não se preocupe porque são muito raros de serem utilizados. São resistores mais específicos. No geral mesmo, o resistor sempre terá o anel dourado ou prateado. E estes são os dois símbolos utilizados para representar o resistor nos esquemas e diagramas eletrônicos. E resumindo, a função do resistor é de limitar a corrente, oferecendo uma resistência à passagem de energia, entregando um fluxo menor no nosso circuito. A função dos capacitores é de armazenar cargas elétricas. Diferente das pilhas que guardam para fornecer energia, os capacitores somente guardam um pouco da carga que circula pelo circuito por um curto tempo. Isso faz com que variações na energia elétrica que alimentam o circuito não atrapalhem o funcionamento, mantendo assim um fluxo de corrente mais estável. Estes são capacitores eletrolíticos. Este tipo de capacitor possui um terminal positivo e outro negativo.
e a capacidade que ele possui para armazenar energia é medida em microfarads. E no corpo do capacitor podemos ver impresso a sua capacitância em microfarads, assim como também podemos ver a voltagem máxima suportada, que também está impressa. Você pode utilizar um capacitor de voltagem mais alta em um circuito que peça uma voltagem menor, mas nunca o contrário, pois o capacitor correrá o risco de explodir. Se o circuito pede um capacitor de 25 volts, eu posso utilizar um capacitor maior, de 50 volts, mas nunca um de 16 volts, por exemplo. Para identificar os terminais do capacitor, basta procurarmos esta faixa no corpo do capacitor, que indica para nós o lado que está o terminal negativo. Agora, estes são capacitores mais simples e não polarizados, eles não têm terminal positivo nem negativo. Desta forma, ele pode ser ligado em qualquer posição que não tem problema. Estes são os capacitores cerâmicos e estes são os capacitores de poliéster. A capacidade desses capacitores é medida em picofarads e nanofarads. 1000 picofarads equivalem a 1 nanofarads. O valor de capacitância pode vir impresso nestes capacitores de duas formas, ou diretamente como este, onde já está impresso 100N, que são 100 nanofarads, ou desta outra forma, onde o terceiro número corresponde à quantidade de zeros. Neste caso, o capacitor é de 100.000 picofarads, ou 100 nanofarads, já que cada nanofarads corresponde a 1000 picofarads. E esta letra que vem em seguida dos números, nós podemos desconsiderar, a não ser que seja um N minúsculo, que no caso significa nanofarads, como foi no caso do primeiro capacitor. Os capacitores de poliéster e os cerâmicos podem ser usados um no lugar do outro, a não ser que o circuito exija capacitor cerâmico, porque alguns circuitos funcionam melhor com eles, mas no geral tanto faz se ele é cerâmico ou se ele é de poliéster. Agora vamos a uma experiência prática utilizando um capacitor polarizado, para entendermos melhor o funcionamento dele. Eu tenho aqui um LED ligado a uma fonte de alimentação. Note que o LED apaga imediatamente assim que desconecto a fonte. Agora vamos ver o que acontece quando é ligado um capacitor nesta fonte que alimenta o LED. Eu vou fazer o teste ligando um capacitor de 470 microfarads. Este capacitor é de 25 volts e como a fonte é de 9 volts, ela está dentro da voltagem máxima que o capacitor suporta. Assim, eu não vou ter nenhum problema. Eu só não posso utilizar um capacitor de voltagem menor. Como ele é um capacitor polarizado, que possui terminais negativo e positivo, eu vou ligar ele corretamente, negativo no negativo e positivo no positivo da fonte. E veja o que acontece agora quando a fonte é desconectada. O LED ainda continua aceso por um pouco tempo, demonstrando o funcionamento do capacitor. Ele continua aceso porque ainda há energia armazenada no capacitor. Agora vamos ver o que acontece quando ligamos um capacitor de maior capacitância. No lugar do capacitor de 470 microfarads, eu vou ligar um de 4.800 microfarads. E agora, quando desconectamos a fonte, o LED fica aceso por mais tempo, pois este capacitor possui mais capacitância que o primeiro. E é desta forma que o capacitor trabalha no circuito. Como ele armazena energia, ele mantém um circuito estável, diante das variações e interferências na corrente elétrica, que poderiam atrapalhar o funcionamento do circuito. E este é o símbolo utilizado para representar o capacitor no esquema eletrônico. Em cima temos o capacitor comum, não polarizado, como os cerâmicos e de poliéster, e embaixo temos o capacitor polarizado,
com a metade branca indicando o lado do terminal positivo e a preta o lado do terminal negativo.